Livro do profeta Oséias. Hoje nós vamos do 1 ao 3, mas antes de começarmos os versículos, eu queria falar um pouco, contar a história um pouco do profeta Oséias, a história do livro e o que a gente vai encarar nesses próximos meses aí do profeta Oséias. É muito comum você ouvir as pessoas relacionar que o Antigo Testamento é o livro da lei, onde Deus era um Deus irado, bem bravo e bem carrancudo, e que o Novo Testamento é o livro da graça, é o período onde Deus ama, Deus perdoa, Deus tem misericórdia. E isso é um engano, é fato de que no Antigo Testamento Deus pegava um pouco mais pesado, mas a graça de Deus, ela começa lá no Gênesis, quando eu já expliquei aqui para os irmãos, quando diante da queda, o próprio Deus vem em favor do homem e da mulher e diz: o que vocês fizeram? Isso é graça. Isso é graça, porque se Deus houvesse se afastado do homem e da mulher, largado eles aos seus próprios pecados e deixado que eles morressem nos seus pecados, isso seria só ira, só justiça, só castigo. Mas Deus não só vai ao encontro do homem e da mulher, como o próprio Deus faz vestes para o homem e para a mulher de pele de animais. O próprio Deus pega um ser criado por ele, que era um animal, o sacrifica. Como foi isso, pastor? Não sei. Pega suas vestes, pega sua pele e faz dali vestes para o homem e para a mulher, para tampar a sua nudez, para cobrir o seu pecado. O tempo passa e ali mesmo no Éden, Deus promete aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então o Antigo Testamento todo, desde o Gênesis, é banhado, alicerçado pela graça. E você vai perceber que o profeta Oséias é um profeta da graça. Você vai ver que o profeta Oséias é um profeta que prega quebrantamento, arrependimento, perdão, misericórdia, amor de Deus. Contudo, ele também não deixa de ser um profeta que denuncia, acusa, repreende e diz: olha, o cativeiro vai vir, vocês vão morrer, vocês vão sofrer, porque vocês estão em desobediência com Deus. Então Deus levantou um homem que não só pregou, mas também viveu o amor de Deus, viveu o perdão de Deus na sua própria família. Para quem já leu alguma vez o livro do profeta Oséias, começa a entender o que eu estou falando, mas quem não leu, daqui a pouco vai entender. Oséias não só foi um profeta chamado para pregar, ele viveu dentro da sua casa aquilo que ele queria que o povo vivesse. O profeta Oséias não foi um homem que foi chamado apenas a anunciar. A vida dele foi usada como exemplo para aquilo que Israel estava fazendo, para aquilo que Deus ia fazer. Então Oséias, ele foi um homem quebrantado, que pregou e viveu o amor e o perdão de Deus. Ele falava por meio da sua pregação, mas ele vivia também por meio da sua vida aquilo que estava acontecendo e aquilo que Deus queria fazer. Então meditar no livro de Oséias, é o que a gente vai fazer nos próximos meses, é estudar a graça de Deus no Antigo Testamento, é estudar o amor de Deus, que é incompreensível, é incondicional e às vezes é até mesmo estranho. Estranho, é um amor estranho. Tem um louvor, se não me engano, que fala estranho amor. É um amor estranho, um amor que a gente não consegue compreender. Então às vezes ele se torna até estranho, até incompreensível, até difícil de mensurar. Essa é a vida do profeta Oséias. Assim como o profeta Amós, que também é um profeta menor, vem depois de Oséias, tem Joel, depois tem Amós. Eles profetizaram mais ou menos na mesma época. Oséias, ele profetiza no final de um período de prosperidade, um ótimo período para Israel. Israel era rico, próspero, grande, vivia uma vida tranquila, vivia uma fase boa, se assim podemos dizer, financeiramente falando. Contudo, se era o final de uma fase boa, era o início de uma decadência espiritual terrível. Se de um lado o povo de Israel tinha uma vida rica e materialmente satisfatória, a sua vida espiritual era decadente, era deprimente, era horrível. Então, o Oséias, ele é levantado nessa época, e você começa a perceber o tamanho da dificuldade. Eu não sei se você já tentou evangelizar alguém que é muito rico, alguém que é muito poderoso, alguém que é muito, enfim, satisfeito da sua vida, alguém que está muito tranquilo em si. Era o povo de Israel estava rico, estava próspero, estava satisfeito.
E Oséias é levantado nessa época para dizer: olha, apesar de vocês terem riqueza material, a vida espiritual de vocês é ridícula. A vida espiritual de vocês é decadente, é lamentável. E é assim nos nossos dias. Quando a gente vai tentar falar com alguém que está muito bem de vida, falar: olha, não basta estar bem de vida, é necessário estar bem com Deus. A pessoa, ela se arma, se defende e diz: não, mas eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso de Deus, eu tenho tudo que eu quero. Então, com a morte de Jeroboão II, que foi o rei que reinou por muito tempo Israel, e ele ainda segurou um pouco a onda de Israel, mas depois da morte dele, a nação desce ladeira abaixo e entra numa crise terrível. Oséias é levantado para profetizar e chamar o povo a uma mudança de vida. Qual era o problema? O problema é que, apesar de riqueza material, alguns conflitos, tanto interno quanto externo, nações que tentavam às vezes molestar Israel, ou crises internas mesmo de política, o pessoal acha que não, mas havia crise política naquela época, havia brigas entre partidos religiosos e partidos políticos, não partidos como a gente tem hoje, mas os clãs, as famílias, as dinastias brigavam. Tanto é, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que quando Davi morre, os seus próprios filhos, as próprias tribos, elas rompem, porque eles não conseguiram manter uma política unida. Cada um tomou partido para o seu lado e se dividiu. E assim também era até na área espiritual. Assim era na área espiritual. Então o que acontecia? Diante desses problemas, os reis de Israel, o que eles faziam? Eles corriam para nações inimigas, para nações ímpias, para nações pagãs e faziam alianças. E achavam que com isso resolveriam o seu problema. A questão era que quanto mais eles faziam alianças com nações estrangeiras, mais eles se afundavam na lama. E aí de novo a gente pode fazer um paralelo com a nossa vida. Às vezes a gente está passando por um momento difícil, às vezes a gente está diante de uma crise, e eu sei que, como disse o Guilherme aqui no início, é difícil olharmos para a vida e dizer: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. Quando tudo está bem é beleza, mas quando tudo vai mal a gente fica aflito, a gente fica nervoso. E aí o que a gente faz às vezes? Por burrice, por precipitação, a gente começa a fazer aliança com aquilo que Deus não mandou. A gente começa a fazer acordo com aquilo que Deus não deseja. E aí o que a gente está revelando? Que a gente confia mais naquelas nações inimigas, que a gente confia mais nas coisas que a gente pode alcançar com o nosso braço, do que confiar em Deus e esperar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam nele. Era isso que Israel fazia. Então Israel, quando corria para a Síria, corria para os outros países, para o Egito, para buscar aliança, para fazer parceria, o que Deus via era: olha, esse povo confia mais na Síria, mais no Egito, do que no Deus que tirou eles do cativeiro que eles viviam, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez eles passar a pé seco, o Deus que matou o faraó. Agora estão voltando, fazendo parceria com o Egito. Como pode isso? Era isso que o povo estava fazendo. Então essas alianças, em vez de resolver o problema de Israel, conduziam eles cada vez mais para o caminho da apostasia, para o caminho da idolatria. Ou seja, Israel se vendeu. Israel, e aí a gente vai usar muito esse termo aqui durante a pregação de Oséias, Israel se prostituiu. Israel foi e se deu para outros deuses. Israel simplesmente adulterou, espiritualmente falando, com outros deuses. Em algumas passagens da Bíblia, e a Bíblia ela é forte mesmo, ela não fica fazendo meio termo, ela diz que Israel se deitou com outros deuses, se deitou no literal, dizendo que teve relações com outros deuses. E aí você percebe que a Bíblia usa a relação pecaminosa, a relação que não é permitida por Deus entre homem e mulher, também como um parâmetro para quando nós nos relacionamos com outros deuses. Para Deus isso é ter uma relação, é se deitar, é ter comunhão, é trocar relação com outro Deus. Então isso fez com que, como eu disse, política e religião se unissem pelos motivos mais pecaminosos possíveis. O povo de Israel começou a viver violência, imoralidade, idolatria e tudo que você pode imaginar. Israel não ouviu a voz de Deus e inclusive Israel não vai ouvir completamente a voz do próprio profeta Oséias. Em consequência disso, Deus disciplina o seu povo, mandando que ele fosse para o cativeiro. Nós conhecemos um pouquinho da história do cativeiro. Primeiro, o reino do norte, que é esse reino aqui que Oséias está pregando, que era composto de 10 tribos, é levado pela Síria, e depois que eles são levados pela Síria, os anos passam, e Judá
que é o reino do sul, é levado pela Babilônia, ou seja, Deus levantou diversos profetas e ainda assim foi necessário o cativeiro como um remédio amargo usado por Deus para que o seu povo viesse a ser purificado. E aí você pensa, poxa pastor, então está tudo perdido. Não, nada disso frustrou os planos de Deus, inclusive o cativeiro, inclusive as nações inimigas são usadas por Deus para castigar Israel, fazer com que Israel viesse se arrepender e aí ser perdoado. Então, aonde abundou o pecado, não é isso que Paulo diz? Superabundou a graça de Deus. Assim foi na vida de Israel por muitas vezes. Israel está imerso ao pecado, vai ser levado ao cativeiro, vai ser castigado, penalizado. Mas aonde o pecado abundava, a graça de Deus superabunda, e Deus ainda assim mostra que o amor vence a ira, que o perdão vence a raiva, que a misericórdia vence o rancor, e que lá na frente Israel haveria de ser restaurado, perdoado e trazido de volta para ser a nação de Deus. Então esse cenário muito se assemelha com o que a gente vive hoje, um cenário de luxo e lixo ao mesmo tempo. E aí é difícil não fazer esse tipo de paralelo, e aí eu não quero nem ter comentários específicos, porque eu acho que não convém, mas vivemos assim dentro de algumas igrejas. Pessoas vivem assim hoje dentro de algumas igrejas. Igrejas inteiras vivem assim hoje, luxo e lixo, como se as duas coisas pudessem caminhar juntas, e não podem. Mas por que andam? Porque as pessoas vivem num luxo da sua vida material, da sua vida física, da sua vida financeira, da sua vida até sentimental. Estão no luxo, estão na melhor fase, mas vivem em contrapartida num lixo espiritual. Esse era o cenário. Glória dos homens, decadência e maldição espiritual, crescimento econômico e perdição na área moral. Estavam imorais, eram imorais, cometiam pecados absurdos, e os irmãos vão ver durante o livro de Oséias. Então é duro falar isso. De novo, não quero falar de nada, de nenhum caso específico, mas a gente consegue olhar para a igreja evangélica de hoje e vislumbrar a mesma coisa. Pessoas que conseguem viver com um pé no luxo e um pé no lixo. Pessoas que conseguem ter uma vida material próspera e uma vida espiritual ridícula. Então Oséias é levantado por Deus para confrontar esses pecados e chamar o povo de Deus de volta ao arrependimento. Tem um livro que eu estava lendo lá, que o autor diz assim: a riqueza sem Deus, não é a riqueza, porque riqueza não é pecado. A riqueza sem Deus é pior do que a pobreza. Aí ele diz, a riqueza sem Deus afasta mais o homem de Deus do que a pobreza. Porque na pobreza a gente se quebranta, a gente dobra o joelho, a gente se humilha, a gente clama, a gente pede misericórdia, a gente pede uma intervenção divina, a gente ora, e Deus atende quando a gente está numa pobreza, numa situação calamitosa. Mas quando a gente está na prosperidade, na riqueza, o coração vai se tornando soberbo, a gente vai se tornando autossuficiente e Deus vai sendo deixado de lado. Então cuidado com isso. O autor diz, a riqueza sem Deus é pior do que a pobreza. A riqueza sem Deus afasta mais do que a pobreza. E infelizmente, de novo, é isso que a gente tem vivido muito nos nossos dias de hoje. Vale lembrar que hoje, apesar de vivermos isso, Deus é o mesmo. O mesmo Deus que restaurou Israel no livro de Oséias é o Deus que continua levantando o caído nos dias de hoje. É o mesmo Deus que continua curando o enfermo, é o mesmo Deus que continua salvando o perdido, é o mesmo Deus que continua animando o que está cansado, desanimado, é o mesmo Deus. Então, por isso se faz importante e se faz atual lermos o texto de Oséias, meditarmos no texto de Oséias, porque alguns pecados que eram cometidos pelo povo naquela época são os pecados que nós cometemos nos dias de hoje, alguns, não todos. E o Deus que tratou Israel por meio de Oséias é o Deus que continua tratando a nossa vida e a vida da igreja nos dias de hoje. Então por isso que é importante e é atual o texto de Oséias, apesar de ser difícil, como eu disse, meditar no Antigo Testamento, tentar sacar do Antigo Testamento algumas aplicações para a nossa vida, sendo que muitas das vezes o texto é difícil. Então, como eu já falei no início, Oséias é o primeiro dos profetas menores. Apesar de ser o profeta menor, Oséias é grande na sua extensão. Ele tem o mesmo número de capítulos que Daniel. Então ele é o maior profeta dentre os menores. Ele profetizou por aproximadamente 45 anos.
E aí também eu lia, não lembro agora onde, mas eu li um comentário dizendo assim que às vezes a gente fica um pouco cansado, né? Sei lá, às vezes a gente está 10 anos servindo ao Senhor, né, e cansa. Ou às vezes a gente está 20 anos orando por uma causa e a gente cansa. E aí o texto dizia, olha, Osés profetizou por 45 anos. 45 anos. E ainda assim no final o povo foi para o cativeiro. Foi castigado. E você não vê em Oséias em nenhum momento desejo de desistir, de parar, vontade de desobedecer, ira contra Deus. Mas durante 45 anos o profeta de Deus, ele foi incansável. E queria também trazer essa aplicação para a nossa vida. A gente já tem cansado às vezes com muito menos, não é verdade? E aí eu falo por mim, às vezes eu fico cansado e eu não tenho nem 15 anos de convertido. Às vezes eu fico cansado, mas quando eu olho para a vida do profeta Oséias, eu percebo que Deus pode, não só pode, como vai nos restaurar, nos revigorar, nos capacitar e nos colocar de pé para cumprir, seja lá quantos anos Ele tiver na nossa vida. Porque como a gente falou no finalzinho, foi no finalzinho de Tessalonicenses, a perseverança é uma característica do cristão. Para Oséias, Deus tinha 45 anos. Para mim, para você, não sei quantos ele vai ter. Mas enquanto ele tiver, a gente deve seguir, irmãos. E aí você diga, mas ele era profeta. Calma que você vai ver a vida do profeta. E aí você vai ficar até um pouco com pena de Oséias. Vai falar, 45 anos foi muito, porque o bicho sofreu demais. Ele era profeta, pastor. Você vai ver a vida que o profeta tinha. E aí, de novo, né, já fazendo um paralelo que eu sempre faço aqui, e você vai perceber durante o livro de Oséias, que a vida do profeta daquela época era muito difícil da vida, muito diferente da vida do profeta dos de hoje. Os que se dizem profeta hoje, eu sou profeta. Vai ver a vida do profeta e pergunta para os camaradas de hoje se eles querem viver. O negócio era feio. E como eu disse, o de Oséias é pior, porque Oséias não foi levantado só para pregar. Oséias foi levantado para pregar e para viver aquilo que ele pregava. A família dele era um exemplo daquilo que ele pregava. Isso é o pior, porque uma coisa é você pregar, anunciar, falar, outra coisa é você viver dentro de casa, aquela treta que você está pregando. Outra coisa é viver na pele aquilo que Deus está querendo revelar para o povo. Então a vida de Oséias foi muito difícil. Então antes de você falar, pastor, Oséias era profeta, por isso que ele aguentou 45 anos, Oséias era ungido. Talvez a vida de Oséias tenha sido pior do que a minha e do que a sua. Alguns temas que levaram Israel a essa destruição que Oséias vai pregar, e a gente vai estudar isso durante o livro. Falta de conhecimento. Os irmãos devem lembrar, né? Aquele versículo muito conhecido de Oséias. O meu povo perece por falta de conhecimento. É um versículo de Oséias, muito conhecido. Então, um dos temas, um dos motivos que levam Israel a essa decadência, falta de conhecimento. Segundo, orgulho. Israel se tornou orgulhoso. Terceiro, instabilidade. Israel era estável. Ora adorava a Deus, ora adorava Baal. Ora pedia favor a Deus, ora se dobrava diante do bezerro de ouro. Israel era instável. E aí, de novo, posso fazer um paralelo com os dias de hoje. Um monte de crente instável. Um monte de crente instável. 6 meses cheio de Deus. 6 meses ateu. 6 meses não são. 6 meses incrédulo. Eu não entendo um negócio desse. Não estou dizendo que a nossa vida é constante, não. Porque, inclusive, a minha vida ela é inconstante. Acontecem coisas nas nossas vidas que mexem com a gente, mas instabilidade e inconstância espiritual, a gente tem que tomar cuidado, há limite. Existe um limite aonde a gente pode oscilar entre estar muito cheio de Deus e um pouco menos cheio de Deus. Mas o cristão não pode oscilar de ser super crente e ímpio. O cristão não pode sair, sabe, tipo, vamos falar assim, do céu e no dia seguinte acordar no prostíbulo. O cristão pode sair do céu e no dia seguinte acordar desanimado, triste, cansado. Mas você sair do céu, igual tempo atrás está começando com o Tiaguinho. Você conhece jovens que ontem estavam pregando, jovens pregando, falando da palavra. Hoje, sim, num lapso de meses, estão vivendo em fornicação, drogas, homossexualidade. Um cristão não pode viver esses extremos. Um cristão pode viver sim, uma fase difícil, uma fase doída, uma fase de choro, mas instabilidade ao ponto de você não saber quem você é, instabilidade ao ponto de você cada hora estar pulando de igreja, ora você é crente, ora não é,
Não dá, irmãos. Então Israel vivia isso: falta de conhecimento, orgulho, instabilidade, mundanismo, corrupção, apostasia e, por último, idolatria. Uma coisa vai levando a outra. Então, nós vamos ver que essa carta é uma grande carta de exortação e arrependimento. Outra coisa interessante é que o nome de Oséias, e aí o hebraico ele é muito difícil mesmo, o radical dele é muito confuso, mas o nome de Oséias, pelo incrível que pareça, vem do mesmo radical de Josué e de Jesus. Como isso, pastor? Não sei. O radical hebraico ele é muito difícil de ser traduzido para o português. Então, com o mesmo radical que se escreve Oséias, se escreve Jesus e Josué no hebraico. Então, o significado do nome do profeta é muito parecido com o significado do nome de Jesus, que é Deus salva ou salvação. Então, você vê, era um profeta que estava pregando num período terrível, mas ainda assim, tinha o seu nome, carregava aquilo que Deus desejava fazer com o seu povo, salvá-lo. Então, Oséias significa Deus salva ou salvação. Oséias foi chamado não só para falar, mas também para apresentar o amor de Deus. Se João, o apóstolo João, é chamado apóstolo do amor, a gente pregou aqui a carta dele, Oséias é chamado profeta do amor, porque ele ama mesmo diante da infidelidade. A gente vai falar disso já já. Ele ama mesmo diante da traição, ele ama mesmo diante da prostituição, ele ama, e assim Deus fazia para com o seu povo, o amava a despeito daquilo que eles eram. A família de Oséias e o seu casamento fazem parte da profecia, embora a gente vai ler aqui, a gente saiba o nome dos filhos de Oséias, o nome da mulher de Oséias, o nome do pai de Oséias, não sabemos nada além disso, a gente só sabe isso, só aquilo que o próprio Oséias nos conta: o nome da sua mulher, Gomer, o nome dos seus filhos, já já a gente vai ver, são 3, e o nome do seu pai. Mas não há mais nada, dando a entender que o que Deus queria nos falar mesmo era apenas que a família de Oséias era um exemplo da vida pecaminosa de Israel. Então Deus não entra em muitos detalhes, apenas conta os nomes, fala um pouquinho para que a gente entenda que a família do profeta era uma representação da vida do povo de Deus que está longe dele. Então a tragédia da casa de Oséias fez com que ele entendesse e compreendesse um pouquinho do amor de Deus pelo seu povo. Como eu falei lá atrás, por que o povo estava nessa situação? Quando Salomão morre, há uma briga entre os seus filhos ali e entre os herdeiros, e 10 tribos vão atrás de Jeroboão primeiro e fazem o norte, chamado de Israel, e 2 tribos ficam e se chamam ou se denominam Judá ou Reino do Sul. O problema é que quando essa divisão acontece, o Reino do Norte ele se afasta da dinastia de Davi, ele se afasta da linhagem de Davi, e aí ele começa a perder mesmo total contato com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, com o desejo de Deus para o seu povo. E nesse período, o Reino do Norte ele se perde tanto que em 209 anos, antes de Oséias aqui, 209 anos, foram 19 reis. Desses reis, você pode ler lá, está no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 1, eu acho. Oséias mesmo, o profeta Oséias, ele começa no capítulo 15 de 2 Reis. Mas isso aqui que eu estou falando, acho que está já no primeiro capítulo. Você vai ver que 19 reis, nenhum deles andou com Deus. Todos eles se perderam. E é uma coisa absurda, e eu acho legal que a Bíblia não esconde isso. Era irmão matando irmão, filho matando pai, o pessoal tramando para tomar o trono. Eu acho interessante que a Bíblia não esconde, porque a Bíblia poderia esconder, falar: pô, esconde esse negócio aí, cara, porque se a gente deixar isso aí, o povo vai ver, que o povo de Deus era um povo complicado, era um povo ruim. Tira isso da Bíblia. Eu já falei isso aqui, né? O pessoal fala assim: a Igreja Católica adulterou a Bíblia. Apesar de discordar da Igreja Católica em vários pontos, eu acho que se a Igreja Católica adulterou a Bíblia, eles teriam adulterado outros pontos que eu acho muito importantes. Por exemplo, se eu sou católico, vou adulterar a Bíblia, e eu tenho Pedro como Papa, primeiro Papa, eu ia tirar a parte que Pedro nega Jesus. Claro que eu ia tirar, pô. Pedro é o primeiro Papa, e eu digo que os Papas são infalíveis, que eles não erram, que eles são a representação de Deus na Terra, que eles são o Deus encarnado na Terra.
Então, tira essa parte de Pedro. Eu tiraria a parte de Davi, quando ele adultera. Como pode um homem segundo o coração de Deus fazer um negócio desse? Está maluco? Tira essa parte. Adultério e manda matar o homem. Então, assim, irmãos, a Bíblia, ela é dura, ela é clara, ela é viva, ela é cores fortes. Ela não fica de politicamente correto, não fica de mimimi. Ela apresenta quem nós somos, pecadores, problemáticos, confusos. E apresenta quem Deus é, misericordioso, perdoador, amoroso, mas também é justiça, é ira. Eu gosto da Bíblia por isso. Tem uma passagem da Bíblia que eu tenho até medo dela. Não sei se os irmãos sabem. Aquela que o levita pega, não sei se era a mulher dele, se era uma ajudadora dele, agora me foge a memória, e que ele divide, estupra uma mulher, mata uma mulher, e aí ele fala, é assim que vocês querem? Ele divide a mulher em 12 partes, e ele manda cada pedaço para uma tribo de Israel, e fala, olha aí o que vocês estão fazendo, olha aí a que ponto vocês chegaram. Gente, isso está na Bíblia. E aí, como é que prega esse negócio? Mas a Bíblia, ela diz, vocês são maus, o ser humano é horrível, o ser humano sem Jesus, ele é uma besta fera, o ser humano sem a graça, ele mata o pai, mata o irmão, mata o filho, ele mata, ele comete as maiores atrocidades, mas Deus tem para a gente uma vida diferente. Essa é a história do povo de Israel. Então Jeroboão primeiro racha o povo de Deus, induz o povo a adorar bezerro de ouro, induz o povo à idolatria, e nesse tempo Oséias é levantado para defender a graça de Deus e mostrar que apesar do povo ser extremamente pecador, extremamente miserável, Deus era um Deus de graça, de amor e de misericórdia. Apesar da ingratidão, da rebeldia do povo, Deus cumpriria os seus planos. Às vezes a gente acha, é claro que aquilo que a gente faz, como o próprio Guilherme falou, quando a gente planta vento, a gente colhe tempestade. De noite eu vou falar um pouco sobre isso, isso é fato. Mas jamais pense que os nossos erros atrapalham os planos de Deus, porque os planos de Deus não dependem de mim e de você. Deus pode contar comigo e com você, Deus pode usar a minha vida e a sua vida, mas entenda uma coisa, os planos de Deus jamais serão frustrados. Ou como canta aí uma famosa, não sei quem, os planos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não é isso que canta? Não vão, porque em última instância, Deus pode nos usar, e às vezes até quer, mas não depende de mim e de você, porque os planos são dele, e é ele que cumpre. Eu posso ter o prazer e o privilégio de participar e falar, poxa, Deus me usou, eu participei desse plano de Deus. Mas irmão, você pode fazer tudo errado também, ficar com a cara de xoxo, e ainda assim Deus cumprir, porque Deus é Deus, o plano é dele, a história é dele, quem escreveu foi ele. E como eu sempre gosto de dizer, a minha Bíblia já tem um final, e o final diz que Deus vence e Satanás perde. Então, eu já escolhi o meu lado, farei de tudo para que Deus me dê o privilégio de participar dessa história que ele escreveu. A história já está escrita por Deus, mas eu posso ou não participar dela, dependendo das minhas atitudes, dependendo de como eu me comportar. Mas uma coisa é certa, irmãos, ninguém, nem no céu nem na terra, pode frustrar os planos de Deus. Então vamos lá, versículo 1, para a gente começar então, vamos do 1 ao 3 hoje. Diz assim, vou ler o título para que os irmãos já comecem a entender do que eu falei, que a vida do profeta era doída. O casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Versículo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O texto começa dizendo que Oséias era um profeta de Deus que foi levantado nos dias dos reis. E aí o texto cita alguns reis, tanto do norte quanto de Judá. Contudo, eu já falei que Oséias profetiza especificamente, ou mais diretamente, para o povo do norte.
Mas o texto nos diz que a palavra do Senhor foi dirigida a Oséias. A primeira coisa que me chama a atenção é que não é Oséias que se constitui profeta, é Deus que o chama. Não é Oséias que cria uma mensagem. Oséias não olha para o povo e fala assim: estou vendo aqui que o povo está vivendo infidelidade, então eu vou criar uma mensagem, eu vou bolar uma mensagem para o povo. Sabe, isso acontece muito nos dias de hoje. Por isso que eu prego assim o livro inteiro, porque aí eu não caio nesse erro. Mas tem muito pastor que ele prega de acordo com aquilo que ele vê. Então assim, eu estou vivendo numa igreja em que o povo é infiel nos dízimos, então eu vou pregar sobre dízimo. Eu estou vivendo numa igreja onde o povo é inconstante, então eu vou pregar sobre perseverança. Eu estou vivendo numa igreja onde tem uns irmãos vivendo em fornicação, então eu vou pregar sobre fornicação. Eu acho isso errado. Acho que a gente não deve pregar de acordo com aquilo que a gente vê, ou que a pregação não deve ser direcionada para um grupo ou para uma pessoa específica. A pregação ela deve ser de acordo com aquilo que a Bíblia me permite pregar. E aí, de forma que Deus alcance a todos num culto só. E fale com todos. Até porque se Deus é o dono da igreja, irmãos, eu não preciso ficar mandando recado para ninguém. Se Deus é o dono da igreja, Ele sabe o que vai ser pregado, Ele sabe que a igreja precisa ouvir. Eu não preciso falar: aconteceu um problema no departamento infantil, então eu vou pregar sobre isso. Aconteceu um problema aqui na escola dominical, então eu vou pregar sobre isso. Eu acho que o profeta, ou o pregador, ou o pastor, ele não deve ser conduzido por aquilo que vê, porque se ele for conduzido por aquilo que vê, ele pode ser tendencioso e começar, como eu disse, a mandar recado de forma direcionada. Então quando você olha para Oséias, ele não se constitui profeta, ele não cria mensagem, ele não diz que o poder está nele, mas o que você entende é palavra do Senhor, ou seja, a mensagem é de Deus, que foi dirigida a Oséias, ou seja, Deus escolheu Oséias, Deus levantou Oséias, e Deus deu para Oséias o que ele deveria falar, qual deveria ser a pregação, qual deveria ser a profecia. Então ele é um profeta de Deus, que recebe a mensagem de Deus. A fonte do poder e da autoridade é Deus e não é Oséias. Outra coisa interessante em Oséias, que apesar de ser um profeta, e hoje isso é bom falar, porque muitos que se intitulam profeta, acham que profeta é aquele camarada que prevê algo que vai acontecer no futuro, ou que profeta é um camarada que adivinha algo que vai acontecer. Você não vê Oséias falando em nenhum momento que ele teve visão, que ele foi arrebatado, que ele teve uma revelação, nova. O que você vê é Deus dando uma mensagem para o profeta. O que você vê é a palavra de Deus sendo exaltada. A palavra do Senhor foi dirigida a Oséias. É verdade que naquela época Deus deve ter falado mesmo com o profeta, falado, ou aparecido, ou arrebatado o profeta. É fato, Deus deve ter feito isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje as pessoas associam profeta à visão, à profecia, a adivinhar o futuro, sendo que o que a Bíblia me mostra, ou que a Bíblia me enfatiza, é a palavra do Senhor foi dirigida a Oséias. Ou seja, para os nossos dias nós temos a palavra. Não precisamos e não dependemos de novos profetas, de novas profecias, de novas revelações, de novas adivinhações. Não precisamos de cartomantes gospel. Não precisamos de adivinhos gospel. A gente tem a palavra, e se ela é lida, meditada, orada, pregada, a gente tem a palavra. A gente tem a maior profecia, a gente tem aquilo que conduz, que aviva, que edifica a nossa vida. Então veio a palavra do Senhor a Oséias, assim como eu já falei no início, Isaías, Joel, Zacarias, Oséias, todos eles têm o nome do Pai, só o nome do Pai no começo. E aí há duas explicações. A primeira é que o nome do pai de Oséias é colocado aqui porque Oséias era um nome muito comum. Inclusive, logo depois, acho que foi logo depois que Oséias, depois você olha lá em 2 Reis. Em 2 Reis, um dos reis tinha o nome Oséias. Mas esse aqui é o profeta Oséias, não tem nada a ver. Então talvez o Oséias tenha colocado o nome do pai dele aqui para dizer: olha, eu sou o profeta, eu não sou o rei não, eu sou o filho de fulano. Outra coisa que também acreditam é que, tipo assim, o pai de Oséias e a família de Oséias era uma família conhecida na cidade. Sabe quando você fala assim: eu sou fulano, filho de fulano? Aí a pessoa lembra do seu pai, mas não sabe nem quem é você, que seu pai era alguém conhecido, fala: sei quem é seu pai. Aí a pessoa puxa na memória: eu te vi pequeno. Era isso que Oséias estava querendo fazer, dizer: olha, eu sou filho de fulano, meu pai é um homem conhecido na cidade, a minha família é uma família conhecida aqui na nossa região, então eu sou fulano.
Então parece que tem esses dois propósitos: dizer que esse Oséias era o profeta e não o rei, e que esse Oséias vinha de uma família muito conhecida, então não precisava de muita explicação. Todos conheciam Oséias, todos entendiam que Oséias era o filho de Beri, da família tal, da rua tal, do bairro tal, sabiam sua infância e viam que Deus tinha nele um chamado específico, certo? Então, o primeiro versículo é isso. Versículo 2 e 3, só o 3, só até a parte A. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Só até aqui. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Dos filhos a gente não vai ler agora. Poucos textos na Bíblia são mais polêmicos do que esse. E como eu disse, o Antigo Testamento ele está cheio de situações que nos deixam um pouco assustados e até confusos. Como que é isso? A primeira palavra, a primeira ordem, a primeira profecia, a primeira atitude que Deus pede do profeta é que ele case. Mas não era só casar, ele tinha que casar com uma prostituta. O texto diz: vai e toma uma mulher de prostituições. Pesado, por isso que eu disse para você que você fala: Oséias era profeta, pastor. Quer viver o que Oséias viveu? Aí o que eu digo, muita gente hoje bate no peito e diz: eu sou profeta. Quer viver o que Oséias, o que Jeremias fez? Acho que foi Jeremias, que a mulher morre e Deus fala: não chora não, engole o choro. Quem aqui foi filho sabe disso, irmãos. Você já sofreu isso como eu já sofri. Sua mãe fala: engole o choro. Não, engole, senão eu vou bater de novo. Minha mãe faz isso comigo, mas já sofri muito esse terror psicológico. Já sofri muito, engole, senão eu vou bater mais. Deus fala isso para o seu profeta, a mulher dele morreu. Deus falou: não chora, engole o choro. Aí hoje os camaradas batem no peito e dizem: sou profeta. Eu não quero ser profeta não, irmãos. Deixa eu ser só servo. Porque Deus pega pesado com seus profetas. Deus pega. Aí o camarada sobe no púlpito e quer dizer que é profeta. É umas coisas doidas. Outra coisa, Deus fala: vai e toma. Se você lê em Gênesis, em Êxodo, a palavra toma, ela tem correlação com casamento. Gênesis 4:19 diz assim: Lameque tomou para si 2 esposas. Então Lameque tomou, casou, certo? Quando chega em Êxodo, Deus falando para o povo não casar com mulheres de outros povos, Êxodo capítulo 34, versículo 16 diz assim: e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos. Ou seja, Deus está falando: não tomem, não façam seus filhos casar com as mulheres ímpias, não tomem mulher de lá. Então o verbo tomar aqui, a expressão tomar aqui, ela significa casar, certo? Assim como lá em Jesus, e no Antigo Testamento também, quando diz que José, o pai de Jesus, não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Não conhecer ali era coabitar, ter relações. Então você percebe aqui que essa expressão é exatamente para que ele vá e case. E você vê que há uma repetição. No versículo 2 diz: vai e toma. No versículo 3 diz: pois foi-se e tomou. Há uma repetição para mostrar que era uma ordem e que essa ordem deveria ser obedecida, e não só deveria ser obedecida, porque era a palavra de Deus, como Oséias foi. Tanto que no versículo 3 diz: foi e tomou. No versículo 2 diz: vai e toma. No versículo 3 diz: foi e tomou. Simplesmente aconteceu. Simplesmente ele foi lá e cumpriu. E aí de novo eu quero chamar a nossa atenção para isso. Guardado, irmãos, as devidas proporções nos dias de hoje. Deus não manda mais ninguém casar desse jeito aqui, tá? Guardadas as devidas proporções. Isso é um caso específico, e caso específico não vira doutrina. Isso é um caso isolado, um caso
único da vida do profeta, para representar e exemplificar aquilo que o povo vivia, o que a gente vive às vezes, não é para você pegar e virar doutrina. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma cena muito lamentável, está no YouTube, uma cena muito lamentável, que um suposto pastor, ele lendo o livro de Oséias, no capítulo 3, a gente vai chegar lá, e o capítulo 3 diz que o profeta deveria ir e pegar uma adúltera. O pastor leu, vai lá, pega uma mulher e adultera. Ele não leu o acento, e aí ele adulterou, e aí depois ele disse para a igreja que ele estava seguindo o que estava no profeta Oséias. Tem no YouTube. Aí o jornalista, o repórter fala para ele, pastor, mas o senhor leu errado, não é adultera, é vai e casa com uma adúltera. Aí ele, eu li errado? Assim mesmo, numa reportagem. Então, irmãos, não vamos pegar nada também do Antigo Testamento e sair usando como doutrina, como verdade absoluta. Mas por que eu estou falando isso? Que a gente deve olhar, aplicar e absorver algumas coisas com cuidado. Você vê a obediência do profeta. Deus não pediu dele algo fácil não, irmãos. Se hoje já é uma vergonha terrível fazer um negócio desse, imagina naquela época um homem que se dizia profeta. O que eu quero falar com isso? Não é que você deve sair por aí fazendo isso, mas que às vezes Deus pede da gente coisas muito menores e que a gente não obedece. Que às vezes Deus exige da gente coisa tão pequena e a gente não obedece. Às vezes Deus exige da gente apenas piedade, santidade, fidelidade, comunhão, e a gente não obedece. Eu costumo dar sempre esse exemplo. Eu digo, tem irmãos que participam de igrejas que o pastor pisa no pescoço, obriga a fazer um monte de coisa e o cara faz feliz. Aí quando ele entra numa igreja onde a pregação é pela graça, que é o amor de Deus que é pregado, que Deus não exige nada da gente a não ser um coração contrito e quebrantado, o camarada não quer fazer. Mas se eu falasse para ele, tem que vir na campanha, tem que fazer o sacrifício, tem que dar o seu Isaac, tem que pegar um envelope de 100, de 50, como eu já participei de cultos assim, o camarada vai, felizão, estou fazendo para Deus, obedece. Mas quando você diz, olha, o que Deus deseja de você é apenas uma vida coerente, que ame a Deus, que ame ao próximo, que perdoe, que siga as Escrituras, as pessoas não querem. Então, guardadas as devidas proporções, você percebe aqui uma disposição do profeta em obedecer, coisa que muitas das vezes nós não sabemos fazer ou reclamamos quando Deus pede coisa tão mais simples. Então o casamento de Oséias e os seus filhos são colocados aqui como algo instantâneo. A gente sabe que não é instantâneo, mas já a gente vai estudar a questão dos filhos dele, ou hoje, ou semana que vem, e você vai ver que o livro de Oséias ele não está preocupado com o lapso de tempo, com a história. Ele simplesmente diz, Oséias casou e teve filho. E aí vai dizer o nome dos filhos de Oséias e vai dizer os problemas que esses filhos representavam. Então, esse casamento de Oséias e os seus filhos são simplesmente para expressar a infidelidade de Israel para com Deus. Deus é descrito aqui, representado como profeta, como marido. Israel aqui é representada como a mulher, a infiel, a traidora, a adúltera. É isso que a vida do profeta representava. Por isso que eu disse, ele não só pregou, mas ele viveu. Ele não só foi chamado para falar, olha, vocês são infiéis, vocês estão traindo a Deus, vocês estão largando Deus, vocês estão se deitando com outros deuses. Ele não foi chamado só para fazer isso, ele foi chamado para viver isso, para mostrar que ele era a representação de Deus, e que mesmo traído, ele haveria de perdoar, amar e receber de volta sua esposa. Mesmo assim, eu falei que esse é um dos textos mais polêmicos, e uma das polêmicas, uma das dificuldades é a seguinte: pastor, ela já era ou ela virou? Por que esse é uma das polêmicas aqui? Ela já era ou ela virou? Porque muitos eruditos, muitos estudantes da Bíblia vão dizer assim, pastor, ela virou. Sabe por quê? Porque, poxa, Deus é um Deus santo. Um Deus santo não mandaria um profeta casar com uma mulher que já era da vida. Não ia mandar. Isso vai contra o caráter de Deus e a santidade de Deus. Então não, ela era uma mulher santa, uma mulher pura,
mas depois, no casamento, ela cedeu aos pecados e se tornou adúltera. O problema disso é que quando a gente lê o texto, não parece ser isso que o texto fala. Eu entendo essa argumentação, porque essa argumentação ela protege o caráter de Deus. Contudo, o que Deus nos fala por meio da palavra dele é: vai, toma uma mulher de prostituições. Ah, pastor, Deus conhece todas as coisas, porque Deus é Deus, Deus está fora do tempo. Então Deus poderia estar falando vai e toma, no sentido de Deus já previa e Deus já sabia. Pode ser, não é errado pensar assim. Ela não era, mas Deus chama ela de uma mulher de prostituição ou adúltera, porque Deus sabia que ela se tornaria uma mulher assim, e que ela seria a representação de Israel. Mas de novo, se nós formos fiéis à leitura, e se você quiser pensar assim também, não há pecado nisso, quando a gente chegar no céu a gente tira a dúvida, com Oséias, o que a Bíblia diz é que ela já era. Alguns ficam muito escandalizados com isso, mas outros leitores, outros teólogos, defendem essa versão, que embora isso seja muito difícil, isso seja até constrangedor, isso seja até meio que escandalizador, falar que Deus mandou um profeta seu casar com uma mulher que já era da vida, o que os autores dizem? Olha, Deus mandou Oséias casar com ela, independente do que ela era, assim como Deus nos ama, independente do que nós somos. Alguns teólogos fazem esse paralelo, diz: olha, o profeta casou com ela sabendo que ela era uma mulher problemática, mas obedeceu a Deus. Deus nos ama sabendo que nós somos pessoas problemáticas, cheios de pecados, mas nos ama ainda assim. Mas é claro que Deus deseja de nós arrependimento, mudança de vida, assim como Oséias vai requerer da sua esposa mudança, arrependimento de vida. Então, os que defendem que ela já era, dizem isso: olha, eu sei que é difícil entender isso, eu sei que é difícil engolir isso, mas olha para a minha vida e para a sua vida, é parecido. Oséias casou com Gomer, mesmo sabendo que ela não valia muita coisa. Deus nos salvou, mesmo sabendo que a gente não valia muita coisa. Mas Deus não deseja que a gente continue vivendo viver aquela vida, assim como Oséias não desejava que a mulher dele continuasse a viver aquela vida. Então Deus nos amou e nos chamou quando nós éramos pecadores. Por que Oséias não poderia casar com a mulher dele quando ela era adúltera? Mulher da vida. Então, irmãos, não vou aqui bater o martelo, mas ambos os casos vão desembocar numa mulher que representa Israel e representa muitas das vezes nós como igreja. Um povo infiel, um povo desobediente, um povo ingrato, um povo que rapidamente trai o nosso Deus, rapidamente. Às vezes eu fico assustado com isso, pessoas que têm 20 anos de igreja, 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, e que quando surge algo novo, chutam o balde, como se não fosse nada, sabe? Aí eu vou usar um exemplo aqui, não que mulheres não façam isso, mas é muito mais comum homens fazer isso, e lá em casa foi assim. Às vezes eu vejo homens que quando conhecem uma nova mulher, chutam o balde da sua atual esposa de 30 anos, seus filhos largam para trás, não voltam nem para visitar mais, deixam passar necessidade como se não fosse nada. Isso me assusta. Mulheres que passaram no aperto, que sofreram os momentos mais difíceis junto com aquele camarada, que o ajudaram quando ele não tinha emprego, ou quando ele passou dificuldade na vida. Existe o outro lado? Existe também, mas é muito mais comum que homens façam isso. Mas o camarada vai, descobre uma mulher nova, se apaixona por uma nova mulher, ele larga tudo. Se isso, irmão, já é horrível, imagina você pegar um relacionamento de 20, 30 anos com Deus, que te criou, que te salvou, que te serviu durante todos esses anos, como um Deus fiel, poderoso, e aí você descobre algo novo, você fala: ah, Deus, sai, agora eu vou abraçar essa ideologia aqui, agora eu vou abraçar isso aqui, agora eu descobri algo novo, algo que vale a pena viver. Isso é abominável, irmãos, é abominável. Eu confesso que eu fico extremamente escandalizado, acho isso uma covardia de homens que simplesmente abandonam seus filhos e suas mulheres simplesmente porque arrumaram uma mulher nova. Digo de novo, por conhecimento, porque lá em casa, não deixo de amar meu pai por isso não, irmãos, amo meu pai de paixão, mas lá em casa foi assim, eu sei que acontece. E aí quando eu faço esse paralelo com Deus e com a nossa vida, eu falo: epa, peraí, é pior ainda.
É pior ainda. E, de novo, isso pode acontecer até com bênçãos, até com coisa que Deus nos dá. Deus te deu o filho, que você tanto queria. O filho veio e você começa a atrair Deus com o seu filho. Começa a deixar Deus de lado por causa do filho. Você queria um emprego novo, Deus deu, você começa a atrair Deus com o seu emprego novo. E outras coisas mais podem acontecer na nossa vida. Então, cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. Porque é lamentável perceber que algumas pessoas simplesmente traem a Deus ou abandonam a Deus. E aí, de novo, sempre que eu falo essa frase trair, eu lembro do pastor Jonas, que ele me disse: se você trair o nosso Deus, eu não serei mais o seu amigo. Lembro, quando eu estava vindo para cá, que eu falei: estou indo para Andorinhas pastorear. Ele falou: não trai o meu Deus. Se você trair meu Deus, eu não serei mais seu amigo. Muitas pessoas traem Deus, irmão. Às vezes o pastor quer ver a igreja cheia, e para isso ele trai Deus e as suas convicções. Às vezes o pastor quer prosperar, e aí para isso ele trai Deus e as suas convicções. A gente trai Deus. Pelo incrível que pareça, a gente trai Deus constantemente. A gente deve tomar cuidado com isso. Então, irmãos, independente do que você pense de Gomer, se ela já era ou se ela virou, a verdade é: cuidado. Todos nós podemos ser como Gomer. Todos nós podemos ter atitude de Gomer. Todos nós. Vai tomar uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituições, porque a terra, olha que coisa legal, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. O profeta, ele poderia falar: olha, a população, a nação se desviou, mas ele diz que até a terra, ou ele usa a terra como sujeito do pecado. Ele poderia dizer: olha, o povo traiu, a nação traiu, Israel traiu, Israel se prostituiu. Ele diz a terra. A terra tinha um valor sentimental muito grande para Israel naquela época, lembra? A terra prometida a Abraão, a terra que Moisés iria entrar e não entrou por causa da desobediência, a terra que Josué conquistou, a terra que foi dividida e defendida contra os povos inimigos, ou que Deus está dizendo: ei, eu te trouxe essa terra, eu te dei essa terra, eu fui fiel, eu cumpri com a minha palavra, eu fiz a minha parte, e a terra que deveria ser bênção, agora vocês usam para prostituir contra mim? A terra que deveria ser bênção, é como se eu tivesse: olha, eu te dei esse emprego, eu te dei essa família, eu te dei esses filhos, eu te dei esse lugar onde você está, e agora você usa o que eu te dei para prostituir contra mim? Então, o profeta usa a terra, porque a terra trazia esse valor sentimental para o povo. Tanto é que o castigo era ser levado cativo, sair da terra, ser arrancado da terra, e a terra ser destruída. Então, para as nossas vidas hoje, era como se Deus estivesse falando: sei, eu que te dei esse negócio aí, eu que te dei essa terra aí, eu fui fiel, e agora você pega o que eu te dei e usa para abominação? Você pega o que eu te dei e usa para se prostrar diante do bezerro? Então, ou seja, o povo estava tão envolvido, que Deus usa até a terra como sujeito, né? Como se a terra pudesse fazer parte desse absurdo. Mediante, irmãos, esse casamento profanado, complicado e atribulado, Oséias entendeu o tamanho do amor de Deus e o tamanho do nosso pecado. Por meio desse livro, eu espero que a gente também entenda isso: o tamanho do amor de Deus e o tamanho do nosso pecado, e que a gente possa entender que Deus não mudou. Contudo, todavia, nós podemos mudar. Deus é o mesmo, mas nós não. Se porventura, durante a leitura desse livro, nós percebermos que temos traído a Deus em alguns momentos, ou em algumas áreas da nossa vida, Deus não mudou, mas nós podemos mudar de atitude, e entender que o Deus da graça é o Deus que perdoa, é o Deus que nos ama, independente de quem somos. Sejamos Gomer ou não, Deus nos ama porque Ele é amor, mas todavia deseja que mudemos de vida. Deixa eu acabar aqui. 4 aplicações rápidas. Primeira, falei lá no comecinho: prosperidade financeira e decadência espiritual podem andar juntos. Você pode ser próspero financeiramente, próspero materialmente falando, e ser perdido espiritualmente falando. Então, cuidado com isso. Prosperidade financeira e decadência espiritual muitas vezes caminham juntos. Não é errado ter dinheiro, não é errado ter riqueza, mas cuidado e vigia a área espiritual. Segundo ponto: o profeta, o pregador,
seja lá quem você quiser colocar aqui, ele é sempre o primeiro alvo da mensagem de Deus que vem na vida dele. Você vê que Oséias, ele viveu a mensagem. O que eu quero dizer com isso? Antes de falarmos, antes de pregarmos, antes de conversar com alguém, de aconselhar alguém, é necessário que a gente entenda que primeiro a mensagem de Deus deve transformar a nossa vida. O primeiro alvo da mensagem de Deus é o próprio profeta. É a própria pessoa que recebeu essa mensagem. Para que a gente não seja hipócrita, né, irmãos? De novo, Oséias foi uma exceção. Ele viveu e pregou. Viveu na carne. Mas nós também precisamos tomar cuidado para que a gente não venha se tornar um emissor da palavra de Deus, contudo sem vivê-la. Isso é hipocrisia, certo? Terceiro, dentro desse aqui também, não basta anunciar, é necessário viver a palavra de Deus. E Oséias viveu da forma mais difícil, mas viveu. Quarto ponto, a obediência de Oséias é um exemplo. Mas atenção, coloquei aqui atenção e eu já expliquei o porquê dessa atenção. Não é para ninguém sair por aí adulterando, nem casando com adúltera. Até porque a própria Bíblia que a gente está estudando diz que o povo de Deus não deveria sequer se relacionar com os ímpios, quanto mais com alguém que tem uma vida promíscua, certo? Então, mas a obediência do profeta é um exemplo que nós devemos ter para a nossa vida. E quinto e último, acabei de fazer, Deus é o mesmo. É o mesmo Deus da época de Oséias. E nós somos o mesmo povo, um povo complicado. E o que Deus deseja de nós? Arrependimento e mudança de vida. E Ele estará pronto para estender as suas mãos e nos sarar. Amém? Vamos levantar, vamos terminar?